O atendimento remoto, principalmente tem o atendimento via internet, que é considerado o espaço de acesso do consumidor lá no espaço reservado na internet, no site da prestadora. E o prestador de pequeno porte, como eu disse para você, aquele banda larga, normalmente ele tem um sistemazinho ou algo do tipo, mas ele não é obrigado a ter um sistema por completo com tantas informações quanto as operadoras nacionais, tá? Mas ele precisa ter um mecanismo para você ter contato com o atendimento para resolver as demandas, isso é fato. Ele tem que dar atendimento. Mas o espaço reservado ao consumidor, ele deve ser um sistema com login e senha, ou seja, você deve ter um usuário para escrever lá, uma senha para entrar. Na teoria, deveria ser entregue juntamente com o contrato, ou seja, você assinou o contrato, tem todas as informações, você deu entrada e você recebe esses dados. Mas na prática nem sempre é assim. Você precisa utilizar o contrato ser aprovado, sendo aprovado é que você vai ter todo o trâmite para poder ter acesso, por exemplo, ao sistema. Esse sistema deve permitir o registro das demandas, informação, solicitação, reclamação, você deve conseguir fazer esse processo lá, mas na prática nem sempre você consegue, em que você fizer qualquer solicitação, nem sempre você tem os pontos, vamos dizer assim, exatos pela internet para você conseguir, e aí você precisa utilizar o atendimento remoto seguinte, que é a central de atendimento. Mas, voltando, a prestadora ela não pode impor, ou seja, ela não pode proibir de você acessar o sistema, tá? Em nenhum momento ela pode fazer esse tipo de bloqueio. Até se você cancelar o contrato, ela deve disponibilizar o sistema por um prazo de até 6 meses após a rescisão do contrato. Então você pode ficar tranquilo em acessar o sistema. O que deve ter lá, minimamente, ou seja, o que é que no mínimo você tem que ter acesso nesse espaço reservado? Cópia do contrato e outros documentos que geraram essa negociação, ou seja, esse contrato, como por exemplo, contrato de permanência, sumário e todas essas informações. O sumário, que tem os dados de planos, reajustes de preços, tarifas, promoções, término de prazo de permanência. Também deve existir lá novos serviços contratados, registro das demandas que foram direcionadas pela prestadora, o histórico dos últimos 6 meses do que você registrou deve estar lá. Você pode solicitar cópia de gravação, documentos de cobrança dos últimos 6 meses de todas as suas faturas devem estar lá, relatório detalhado dos serviços que está dentro da fatura e também recursos que possibilitam o acompanhamento dos serviços. Em alguns cenários você consegue alguns aplicativos que você vê o histórico médio de consumo ou algo do tipo, mas normalmente é mais resumido essa questão, que é como se fosse o perfil de consumo, você tem como consultar lá algumas informações. E, além disso, a maioria dos itens que você mexer, deve ser possível você salvar uma cópia daquele documento, daquela informação, ou solicitar que seja enviado por e-mail. Se uma fatura, você pode baixar, ou seja, tirar do site que está lá e colocar no seu computador, ou solicitar que seja enviado por e-mail para você. Você coloca lá o endereço de e-mail e você deve receber essa demanda.